A fatura do tratamento da Covid-19 pode disparar e a conta ir diretamente para o Serviço Nacional de Saúde, isto porque o setor privado da saúde prepara-se neste momento para cobrar ao SNS o custo de internamento, de testes, de exames de cada doente Covid que receba. Esse doente pode ir pelo seu próprio pé e, segundo asseguram os grupos privados com quem a SIC falou, será sempre o SNS a pagar. Neste hospital privado, as receitas caíram a pique. A falar de uma quebra de quanto em concreto? Provavelmente andará à volta dos 80%. O número, literalmente redondo, será difícil de recuperar nos próximos tempos. A Covid-19 tem, todavia, potencial para se transformar numa fonte suplementar de receita para as entidades não públicas do Sistema Nacional de Saúde. Nós temos doentes internados que o acordo que foi estabelecido com o Serviço Nacional de Saúde e as instituições privadas é que assim que o doente entra pelas nossas urgências, que é testado e que é positivo, entra como Serviço Nacional de Saúde, portanto abandona o subsistema ou a entidade financiadora que tem e assume-se como um doente estatal, portanto do Serviço Nacional de Saúde. Eles vêm mesmo já encaminhados pelo SNS? Ainda não há essa situação, mas o que acontece normalmente são cidadãos ou portugueses que têm entidades seguradoras e que vêm às nossas urgências e que é diagnosticado, portanto são suspeitos e que é diagnosticado ter o Covid-19. E aí o que está articulado com o Serviço Nacional de Saúde é que eles passam automaticamente, abandonam as entidades seguradoras ou o subsistema que tenham e entram no regime do Serviço Nacional de Saúde nas nossas instituições privadas. E aí o pagamento é garantido pelo SNS? Isso mesmo, portanto, isso depois é uma articulação que tem que ser feita com o Estado e com as instituições privadas e o cliente aí fica, portanto, dispensado do encargo da seguradora. Isso representa desde logo uma sobrecarga para o SNS e uma desresponsabilização das seguradoras? Eu não diria assim, isto é uma calamidade pública, tanto de saúde pública, e eu acredito que seja o Governo e o Estado português que têm que assumir esta situação. Esta declaração é quase um convite para que os doentes Covid-19 migrem para os quartos 5 estrelas dos hospitais privados, onde qualquer doente que for pelo seu pé pagaria o mesmo que na pressão de um hospital público. Confrontado com a pergunta da SIC, o Ministério da Saúde garante: nem pensar, nada disso. A última linha desta resposta tem a chave que contradiz o entendimento dos privados. Ou seja, o Estado só paga aos privados os doentes Covid que para lá forem encaminhados pelo SNS. É também isso que lemos, aliás, no protocolo que as administrações regionais de saúde vão assinar com os privados no âmbito do controlo da pandemia em Portugal. Regressamos aos Lusíadas e confrontamos o grupo de saúde com o protocolo e com o entendimento do Ministério, e a resposta foi clara. O que acertamos com a Autoridade de Saúde não é o que está no protocolo, que, aliás, ainda não assinamos. O grupo Luz Saúde, com quem a SIC, entretanto, falou, responde-nos em 3 pontos. O segundo diz tudo: a fatura de todos os doentes Covid será enviada ao SNS. Também contactámos a CUF, que não deu qualquer resposta. Este braço de ferro é mais um episódio na tensão que consome o Sistema Nacional de Saúde. Não há um Serviço Nacional de Saúde, há um Sistema Nacional de Saúde que engloba hospitais públicos, hospitais privados, todos concorrentes. Luís Tavares é o único especialista em doenças infecciosas do Grupo Lusíada. Por estes dias, o médico, que continua ligado ao Serviço Nacional de Saúde, é o conselheiro dos colegas de Medicina Interna que acompanham diretamente os doentes Covid neste grupo de saúde.